Revista Justiça. Entrevista. E um vídeo que mostra uma mulher em um voo recusando ceder o lugar dela ao lado da janela para uma criança acabou viralizando. Até você, com certeza, já deve ter visto esse vídeo, que gerou um certo e até um intenso debate nas redes sociais nos últimos dias. E o caso levanta discussões jurídicas sobre os direitos dos passageiros, como a privacidade e os limites da exposição na internet. Para abordar esse episódio, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, o doutor Fernando Pérez. Doutor Fernando Pérez, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Muito bom dia, querido Sérgio, todos da rádio, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, doutor Fernando Pérez, quem não viu este vídeo e o debate que esse vídeo gerou? O senhor, como especialista em direito digital, por onde podemos começar esta análise, hein? Veja que esse tem sido um dos muitos casos, né, de vídeos que são compartilhados por diferentes motivos, né? A intenção de querer fazer algum tipo de justiça ou expor algum tipo de situação, ou compartilhar uma opinião, alguma coisa assim. E esses vídeos acabam tendo uma proporção, principalmente, né, pelo compartilhamento de redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, e quem compartilha acaba perdendo o controle, não tem domínio sobre sobre a abrangência, né, até onde esses vídeos vão ser compartilhados e até onde isso vai chegar. Por muitas dessas situações eles acabam sendo ali um furor momentâneo, em outros casos a exposição ela acaba sendo continuada e durando muito tempo, né? Existem muitos casos de vídeos que foram compartilhados e os personagens acabaram permanecendo nesse tipo de exposição continuada, né, até se autopromovendo em alguns momentos durante muito tempo, né. Algo que a gente precisa entender e algo que é extremamente importante e a gente observa em todas essas situações, Sérgio, é que a liberdade de expressão ela não pode ser confundida com uma liberdade, com o direito de compartilhar o que a gente quiser sobre quem a gente quiser, com qualquer tipo de conteúdo, né? Nós temos o direito de fazer determinados tipos de registros, compartilhar opiniões, expressar das mais diferentes maneiras, mas quando eu exponho uma pessoa ao ridículo, eu exponho uma pessoa a um determinado tipo de constrangimento, eu posso ser responsabilizado por isso, né? Eu não tenho direito em casos, por exemplo, que alguém foi lá, compartilhou e fez uma acusação contra a pessoa. Veja só que mesmo que eventualmente seja um caso ali em que é necessário discutir o mérito, nós não temos a autoridade de julgar, condenar, ofender as pessoas e compartilhar isso pelas redes sociais. A gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos nesse sentido, a não ser que seja um caso extremamente notório, algo ali extremamente evidente, uma denúncia que eu estou fazendo, ou até mesmo algo para me proteger. Mas agora, quando eu faço esse tipo de exposição de outras pessoas, expondo ao ridículo, permitindo que essa pessoa ela se torne indefesa ali de alguma maneira, e veja que essa ofensa ela não é necessariamente só moral. Ela pode haver algum tipo de prejuízo, inclusive para a integridade física ali da vítima ou da pessoa que é exposta. Então eu preciso tomar esse cuidado na hora que compartilhar algo. Eu não posso fazer ali, né, no furor dali das minhas emoções, querer compartilhar dessa maneira, e eu posso ser responsabilizado. Sim. Existe um outro caso, um caso paralelo, discutido, né? É discutível também, extremamente emblemático. Muitas lojas têm feito, por exemplo, têm compartilhado vídeos de pessoas que supostamente ou que eventualmente teriam feito furtos nas lojas e vão lá e expõem vídeos das pessoas. Cabe uma mesma discussão para entender se isso pode ou não pode ser feito e quais são os limites dessa liberdade e limites da privacidade, né? Só para dar um exemplo, de que eu tenho que tomar cuidado, então eu não tenho a prerrogativa nem a autoridade de expor as pessoas em determinadas situações, muito mesmo em situações que não são considerados crimes, né? Que são eventuais questões ali, mesmo que não sejam corriqueiras do dia a dia. Então, quem expõe e quem compartilha também
vídeos, imagens e qualquer tipo de conteúdo como esse pode ser responsabilizado. Então vamos lá, doutor Fernando Pérez, vamos para a prática. Neste caso, inicialmente falava-se que foi a mãe da criança que tinha feito esse vídeo, aí surgiu a verdade, foi uma terceira pessoa que fez esse vídeo. Uma pessoa pode sair por aí, por exemplo, te filmando o senhor num avião com alguma acusação e postar isso? O que isso pode acabar acontecendo? Qual é a responsabilidade de quem faz esse tipo de publicação sem autorização de quem é filmado? Veja, se eu tô no avião, estou fazendo uma viagem, e de repente eu vou fazer um registro meu, né? E outras pessoas eventualmente aparecem no vídeo, eu não tenho, né, um controle sobre isso. Ou seja, se eu estou em um lugar público, se eu estou ali no meio de transporte e eventualmente eu fui filmado, não há uma responsabilização, né, do caso da pessoa. Essa é uma situação só para ilustrar. Agora, se eu pego e filmo determinada pessoa, e existem outros vídeos que, por exemplo, a pessoa querendo fazer uma piada, claro que de mau gosto, né, ou expondo ao ridículo, fazendo uma chacota. Alguns anos atrás teve um caso de uma pessoa que filmou uma outra pessoa no aeroporto fazendo ali uma piada, né, do modo como a pessoa estava vestida, de um modo simples, e essa pessoa ela foi responsabilizada por isso. Então, se eu pego e faço uma filmagem minha e eventualmente outras pessoas são expostas ali de forma indireta, eu não tenho no que ser responsabilizado. Agora, se eu filmo, tiro uma foto, faço qualquer tipo de registro de uma pessoa para fazer algum tipo de chacota, para ofender a moral, para fazer ali alguma piada, expor ao ridículo, eu posso ser responsabilizado tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Minimamente, há uma ofensa contra a honra, né, um crime de difamação. Se não for, dependendo até da ofensa, pode ser tratado como uma injúria, por exemplo. Existem casos de racismo, injúria racial, ou seja, né, mais crimes podem ser considerados dependendo do teor da mensagem. E a pessoa que foi ofendida, ela pode também buscar uma reparação com uma indenização por danos morais. Veja que no caso que a gente está tratando, e em muitos outros casos, Sérgio, isso não é um crime, né? Não é um direito de defesa ali do cidadão, um direito, todos nós, por exemplo, como cidadão, nós temos direito, por exemplo, de fazer uma denúncia de uma injustiça, um uso indevido, por exemplo, de recursos públicos, um crime, né, de forma inequívoca ali que está acontecendo, ou para defender outras pessoas. Eu vejo alguém ali, uma briga, por exemplo, na rua, e quero filmar, por exemplo, para defender, para criar uma prova, para ajudar as pessoas, são situações diversas. Agora, se eu faço isso com o propósito de causar esse tipo de constrangimento, e ali a pessoa que foi ofendida, né, no caso, a pessoa que estava sentada ali, né, na janela do avião, ela não estava cometendo um crime. E, na verdade, não era nada ali que poderia ter sido feito, e ainda é um terceiro. Então, mesmo que seja um terceiro, mesmo que seja uma pessoa não diretamente relacionada, eu não posso pegar e ver algo que está acontecendo e ir lá fazer uma chacota. E isso tem sido muito comum, é muito preocupante, porque com as redes sociais, e existem redes sociais que o propósito ali é ter vídeos de fácil visualização, de curto tempo, né, de alguns segundos, as pessoas têm feito muito esse tipo de vídeo para fazer gozação de outras pessoas, e isso não pode. Isso não pode. Então, não há desculpa para dizer que isso foi uma brincadeira, ou que não teve a intenção, ou que era só ali um registro simples, porque todas as pessoas, não só as que produzem, mas mesmo aquelas que compartilham, podem ser responsabilizadas, então, tanto na esfera civil quanto na criminal. Como o senhor já mesmo citou aqui, doutor Fernando Pérez, aquela pessoa do avião não estava cometendo nenhum ato ilegal, mesmo se fosse, acredito que ela tem o direito à privacidade dela. Mas o direito do passageiro ali de se negar, não há nada que possa ser contestado, é um direito daquela pessoa, não vou ceder o meu lugar e ponto. Na verdade, essa é uma questão mais de cortesia, e eu não digo que faltou cortesia, mas ali, talvez, como eu disse, não é uma questão, a gente nem precisa se aprofundar, mas não é uma questão ética e moral, ou seja, não por exemplo, como outro exemplo, você está num lugar onde há um assento preferencial, você não tem um assento preferencial, você está sentado ali e chega uma pessoa
e que tem direitos, por exemplo, seria diferente, né? A pessoa ela tem preferência, ela tem direito e ela pode, inclusive, requisitar. Eu não tenho direito de estar sentado ali naquele assento preferencial, né, num transporte público, por exemplo, e outra pessoa chega, ela tem direitos, né? E existem leis que regulam isso. Agora, nessa questão do transporte aéreo, rodoviário, quando há esse tipo de assento, não há nada de errado ali, a pessoa não estava fazendo nada de errado, então cabia muito mais a pessoa interessada, ou seja, no caso, por exemplo, a mãe ou outras pessoas que quisessem ajudar, talvez chamar os comissários e verificar uma outra possibilidade, um outro lugar, por exemplo, um lugar disponível, né, um assento disponível em outro lugar, mas nesse tipo de situação nunca é interessante, talvez nunca, a gente pode falar que não é adequado, eu intervir pessoalmente com outro consumidor ou com outro passageiro. Se eu tenho algum tipo de requisição, eu devo chamar a pessoa responsável. O comissário, por exemplo, no caso do avião, o comissário responsável, qualquer comissário ali que esteja disponível, e expor determinada situação, determinado pedido. Mesmo que seja algo inadequado, algo que seja incorreto, que vá contra alguma norma, eu não devo intervir pessoalmente, não é adequado até para a nossa própria segurança, intervir diretamente com a pessoa. Então, se eu tenho alguma requisição ou algum apontamento, alguma indicação a fazer, eu devo sempre chamar a pessoa responsável. Se eu estiver no ônibus, no momento oportuno, falar com o motorista, no momento adequado, falar com o motorista, por exemplo, ou se eu estiver num lugar, né, num lugar público, por exemplo, chamar a pessoa responsável. Se eu estiver numa empresa, chamar ali a pessoa responsável também. Então, mesmo que eu entenda que algo deva ser feito, não é adequado eu intervir diretamente, até por uma questão de proteção. Até porque, por algumas vezes, eu posso estar equivocado no que é certo ou no que é errado, se há alguma norma a respeito disso ou não. Por exemplo, não se pode fumar dentro do avião. Se eu vejo alguém fumando escondido, por exemplo, no avião, eu vou lá e chamo a pessoa responsável para tomar as devidas providências. Mas suponhamos que eu entenda que algo não possa ser feito e, na verdade, não existe alguma norma. Então, eu preciso passar a responsabilidade, ou seja, fazer a aquisição para quem tenha essa competência para lidar com casos como esses, né? E, doutor Fernando, para concluirmos, então, essa situação que foi reportada, a pessoa que foi filmada, ela tem direito a entrar com alguma ação de reparação? Sim, sem dúvida. É muito importante que esse é um tipo de situação em que a vítima ela precisa considerar-se ofendida, né? A não ser que tenha algum crime que não dependa da representação da vítima. Mas, por exemplo, no crime de difamação, ela entendendo que ela foi ofendida e que ela tem algo ali a ser reparado, sem dúvida, ela pode buscar a identificação da pessoa que fez o vídeo, e a pessoa que fez o vídeo já expôs também, né, já se manifestou, tentando alegar ali, dando algumas desculpas, alegar, mas fazendo a identificação formal dessa pessoa, ela pode, né, registrar um boletim de ocorrência, registrando os fatos e a autoridade ela vai fazer a consideração de quais os crimes que seriam aplicáveis, adequados nessa situação, e também seria adequado procurar o auxílio de um advogado e verificar as medidas também reparativas que podem ser feitas, né? A vítima, ela em algum desses momentos, são muitas informações, né? As informações elas circulam e eventualmente ela teria dito até que queria verificar as medidas que deveriam ser tomadas e deveriam ser cabíveis. Então, em todos os casos como esse, se a vítima ela for ofendida e ela tiver esse tipo de exposição, ela pode pedir isso e, além disso, também eventualmente pedir a remoção desses vídeos se for possível identificar também a origem deles. Talvez todos não sejam possíveis, não seja possível, mas pelo menos os principais, aqueles que causam maior incômodo. Muito bem, conversamos da Rádio Justiça com o Dr. Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital, repercutindo conosco esse vídeo que viralizou na internet mostrando uma passageira em um voo se recusando a ceder o lugar ao lado, o lugar em que ela estava, para uma criança. E depois também, inicialmente falava-se que era a mãe da criança que tinha feito o vídeo, mas surgiu aí a outra pessoa, uma terceira pessoa que havia decidido fazer essa divulgação.
Doutor Fernando, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio e um bom dia para todos.